Olá, hoje eu tô gravando o segundo vídeo da série Educação Sexual Bíblica para Crianças e Adolescentes e a gente vai falar como fazer educação sexual bíblica para crianças e adolescentes. E é baseado na nossa apostila, que está disponível no nosso site www.ensinandofamilias.com. Claro que aqui no vídeo a gente vai dar uma pincelada, essa apostila é muito mais completa, são 25 lições para você, pai, fazer junto com seus filhos. Então é muito prático, você vai sentar ao redor da mesa, você e teu filho vai estudar a lição 1, depois a lição 2, e é um material bem completo. Mas aqui no vídeo eu quero dar uma pincelada no assunto como fazer educação sexual bíblica para crianças e adolescentes. E eu queria falar com vocês sobre uma pesquisa que uma associação aqui americana fez com adolescentes. A Planned Parenthood é uma associação, uma organização que a planejamento familiar. Existe muita polêmica, porque eles defendem muitas coisas que vão contra princípios bíblicos, né, com relação ao aborto, por exemplo, mas eles fizeram uma pesquisa, e eu creio que essa pesquisa é válida com adolescentes, e o resultado dessa pesquisa pode nos acordar como pais, porque essa pesquisa diz o seguinte, que ao entrevistarem adolescentes, eles chegaram a duas conclusões. Que os adolescentes reclamaram que a educação sexual que eles receberam dos pais foi praticamente inexistente ou muito superficial, então inexistente ou superficial, e o segundo ponto é que foi tardia. Quando os pais vieram conversar, eles já tinham ouvido sobre o assunto, eles já tinham sido expostos a outras informações sobre sexualidade. E por que eu acho importante falar sobre essa pesquisa? Porque essa associação quer usar esse resultado para espalhar a educação sexual através de organizações pelo mundo todo. Mas nós sabemos que a educação sexual é responsabilidade dos pais dentro de casa. Então a primeira coisa, como fazer a educação sexual, é que ela deve ser feita pelos pais, dentro de casa, no ambiente de amor, de tranquilidade e não exposta a amigos, a escolas, que a gente não sabe como que vai passar essa informação para os nossos filhos. A segunda coisa é que a pesquisa apontou que é superficial. Muitos pais acham que educação sexual é simplesmente falar ali rapidinho pro filho como que o ato sexual acontece, com vergonha, com tabu, só para tirar aquilo ali da cabeça, eu já fiz e tá pronto, né? Minha consciência tá tranquila. Não, educação sexual é uma contínua conversa com os nossos filhos sobre sexualidade, porque nós somos seres sexuais. E é algo que eles vão ter que lidar com a vida, com a sexualidade deles para a vida toda, né? A partir da adolescência, que começam a despertar certos sentimentos, atração pelo sexo oposto, como lidar com essas emoções, a espera e tudo mais, isso é algo que eles vão ter que lidar para a vida toda. Então, a gente precisa ter um canal de comunicação aberto com os nossos filhos, nós precisamos falar de uma forma apropriada, claro que é uma forma que não vai gerar aí uma curiosidade desnecessária nas crianças muito cedo, ou uma forma que vai expor eles a imagens, a ideias, não, mas existe uma forma de fazer isso passando informação para a criança, para o adolescente, séria, em profundidade, de uma forma que vai preparar a criança para situações que ele vai enfrentar lá fora, para situações que ele vai viver simplesmente porque o corpo dele está desenvolvendo. Então a gente tem que preparar os nossos filhos, essa educação não pode ser feita de uma forma superficial só para dizer que fez. A gente realmente precisa ter esse canal de comunicação aberto com os nossos filhos, porque se eles perceberem que existe um tabu dentro da nossa casa para falar sobre esse assunto, que a gente se sente envergonhado, retraído, o que vai acontecer? Eles não vão vir conversar com a gente, porque eles percebem quando existe um tabu, uma tensão, e eles vão buscar informação na internet, com amigos, ou simplesmente vão ficar com aquelas dúvidas sufocando eles, porque eles não podem conversar com os pais. Então, a gente precisa ter esse canal de comunicação aberto e a gente precisa estar disposto a enfrentar vergonhas, medos para conversar com os nossos filhos. Às vezes a gente acha que é natural não saber, né, ter vergonha e medo de conversar com os nossos filhos, mas durante a preparação da apostila, a psicóloga que nos ajudou, a doutora Áquila, ela nos lembrou, ela falou, não é natural, né, ter esse medo, esse tabu, porque a sexualidade foi criada por Deus e foi dada por Deus. Esse tabu vem de nós vivermos numa sociedade que corrompeu as coisas boas que Deus criou e isso gerou em nós, pais, esse medo, essa ansiedade de falar sobre esse assunto. Mas não é natural, então a gente precisa renovar a nossa mente com relação a isso e saber que se a gente não falar com os nossos filhos, eles vão aprender de outra forma. E é negligência, e eu diria até crueldade,
permitir que uma criança chegue à pré-adolescência, adolescência, enfrente todos aqueles sentimentos e emoções tão normais da adolescência, de transformação da vida infantil para a vida adulta, sem a gente estar aberto para conversá-los, para guiá-los nisso por causa dos nossos medos e vergonhas. O que é mais importante? A saúde emocional dos nossos filhos ou os nossos medos e vergonhas? Então a gente tem que acabar com esse tabu de educação sexual, esse medo, essa ansiedade, essa tensão sobre o assunto. Então ela tem que ser feita pelos pais de uma forma profunda, não superficial, que abra um canal de comunicação. E a terceira coisa é que a gente não pode começar isso muito tarde, né? Que foi o que a pesquisa apontou. O que acontece? Os pais ficam retraídos de falar sobre esse assunto e quando vão falar, o filho já ouviu, né? Já estava numa conversinha de amigos e ouviu os amiguinhos falando uma piada ou perguntando para eles se eles sabiam o que era. Eles vão navegar numa coisa na internet e ouvem sobre alguma coisa. As crianças são esponjas, né? E nós vivemos num mundo altamente sexualizado. Então, se essa educação sexual é muito tardia só para cumprir tabela, ela não vai ser efetiva. Então a gente precisa saber que ela precisa ser feita pelos pais de uma forma profunda, com um canal de comunicação aberto, que não é apenas uma conversa e acabou, isso é contínuo. E a terceira forma é não muito tardia, né? Existe uma idade apropriada e eu vou estar postando aqui um gráfico sobre faixas etárias, mas na apostila a gente faz já algo que é apropriado para as faixas etárias corretas. Espero que tenha ajudado vocês e amanhã tem o terceiro vídeo da série.